Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Hoje somos convidados a refletir sobre uma verdade profunda e transformadora do Evangelho, a bênção da obediência. Em um mundo que valoriza a autonomia, o prazer imediato e a vontade própria, falar de obediência pode parecer algo difícil ou até contrário à liberdade. Mas em Cristo, a obediência não é prisão. É vida, é libertação, é transformação. Desde o início da criação, Deus deixou claro que a obediência à sua voz traz vida, proteção e comunhão. Quando obedecemos a Deus, não estamos apenas seguindo regras, estamos respondendo ao seu amor, confiando no seu caráter e reconhecendo sua soberania. A obediência nasce de um coração que ama a Deus acima de tudo e deseja agradá-lo. Jesus Cristo é o maior exemplo de obediência que o mundo já conheceu. A Bíblia nos diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo filho de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai, não por obrigação, mas por amor. No Getsêmani, Jesus orou dizendo: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Essa obediência abriu o caminho da salvação para toda a humanidade. Isso nos mostra que a obediência, embora às vezes envolva dor e renúncia, sempre produz frutos eternos. A obediência em Cristo transforma a nossa vida em todas as áreas. Ela transforma nosso caráter, moldando-nos à imagem de Jesus. À medida que obedecemos a palavra, o Espírito Santo trabalha em nós, removendo o orgulho, a rebeldia e a dureza do coração. Passamos a viver com humildade, mansidão, paciência e amor. A obediência nos torna pessoas espiritualmente maduras, capazes de discernir a vontade de Deus e caminhar firmes mesmo em meio às dificuldades. Além disso, a obediência traz proteção espiritual. Muitos sofrimentos desnecessários surgem quando escolhemos seguir nossos próprios caminhos em vez da direção de Deus. A palavra nos ensina que os mandamentos do Senhor não são pesados, mas são um cuidado amoroso. Quando obedecemos, evitamos armadilhas, decisões precipitadas e caminhos que nos afastam da presença de Deus. A obediência nos mantém alinhados com o propósito divino. A obediência também libera bênçãos. A Bíblia está repleta de promessas para aqueles que obedecem ao Senhor. Não falamos apenas de bênçãos materiais, mas de paz interior, alegria verdadeira, comunhão com Deus e crescimento espiritual. Quando obedecemos, experimentamos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Ele honra aqueles que o honram. No entanto, é importante lembrar que não obedecemos para sermos salvos. Obedecemos porque fomos salvos. A obediência não é o caminho para ganhar o amor de Deus. É a resposta natural de quem já recebeu esse amor. Em Cristo somos capacitados a obedecer, não pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Obedecer nem sempre será fácil. Haverá momentos em que a vontade de Deus confrontará nossos desejos, nossos planos e até nossos medos. Mas é nesses momentos que nossa fé é fortalecida. Cada passo de obediência nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Cada sim, dado ao Senhor, nos aproxima mais do propósito para o qual fomos criados. Que hoje possamos examinar nossos corações e perguntar: em que áreas precisamos obedecer mais plenamente ao Senhor? Possamos escolher confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo. A obediência que transforma a nossa vida em Cristo começa com um coração rendido, disposto a ouvir e praticar a palavra. Que o Senhor nos conceda um espírito obediente, humilde e sensível à sua voz. E que, ao caminharmos em obediência, nossa vida seja transformada, nossa fé fortalecida e o nome de Jesus glorificado através de nós. Amém. A obediência é, antes de tudo, uma resposta de amor a Deus e não uma obrigação imposta por regras frias ou por medo de punição. Quando compreendemos essa verdade, nossa relação com Deus muda profundamente. Muitas pessoas veem a obediência como um peso, algo difícil de carregar, como se Deus estivesse sempre exigindo algo para provar nosso valor. No entanto, à luz do Evangelho, a obediência nasce de um coração que foi tocado pela graça, transformado pelo amor e convencido de que a vontade de Deus é boa, perfeita
e agradável. Desde o início, Deus nunca desejou uma obediência mecânica ou forçada. Ele sempre buscou um relacionamento baseado no amor e na confiança. Quando Deus fala ao seu povo, Ele o faz como um pai amoroso que deseja proteger, orientar e conduzir seus filhos pelo melhor caminho. Assim como uma criança confia nos conselhos de um pai que a ama, o cristão aprende a confiar na direção de Deus, mesmo quando não entende completamente os seus caminhos. A obediência nesse contexto torna-se um ato de fé e entrega, não de pressão ou medo. Jesus deixou isso muito claro quando disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele não disse: guardareis os meus mandamentos para que eu vos ame, mas afirmou que a obediência é consequência do amor. Isso muda tudo. Quando amamos a Cristo, desejamos agradá-lo não por obrigação, mas porque nosso coração foi conquistado por Ele. A obediência flui naturalmente de um relacionamento vivo e sincero com Jesus. É como em qualquer relação baseada no amor. Quando amamos alguém, nos importamos com o que essa pessoa valoriza. Quando a obediência não nasce do amor, ela facilmente se transforma em religiosidade vazia. A pessoa pode até cumprir regras externas, mas o coração permanece distante de Deus. Esse tipo de obediência não transforma a vida, não gera alegria e não produz intimidade com o Senhor. Pelo contrário, gera cansaço espiritual, culpa constante e muitas vezes julgamento contra os outros. Deus, porém, nos chama para algo muito mais profundo, uma obediência que vem de dentro, de um coração regenerado pela graça. A graça de Deus é o fundamento da verdadeira obediência cristã. Não obedecemos para conquistar o favor de Deus, porque o favor já nos foi dado em Cristo. Obedecemos porque fomos alcançados. Pelo amor que nos perdoou, nos restaurou e nos deu uma nova identidade. Quando entendemos que somos filhos e não escravos, nossa obediência muda de natureza. Deixa de ser um fardo e passa a ser um privilégio. Passamos a obedecer com gratidão, reconhecendo tudo o que Deus já fez por nós. Além disso, a obediência, como resposta de amor, nos liberta do medo. Muitos obedecem a Deus com receio de castigo ou de perder bênçãos, mas esse tipo de motivação não sustenta uma fé madura. O amor, segundo a palavra, lança fora todo medo. Quando obedecemos por amor, descansamos no caráter de Deus. Sabemos que Ele não é injusto, não é tirano, e nunca nos pede algo com a intenção de nos prejudicar. Pelo contrário, tudo o que Ele nos pede tem como objetivo nos conduzir à vida plena. Essa perspectiva também transforma a forma como lidamos com os desafios da obediência. Haverá momentos em que obedecer a Deus exigirá renúncia, sacrifício e escolhas difíceis. Nem sempre será confortável dizer não ao pecado, não ao orgulho, não à vontade própria. Mas quando entendemos que obedecemos por amor, encontramos força para perseverar. O amor nos sustenta quando a obediência parece custosa. Sabemos que, mesmo no sacrifício, estamos caminhando no centro da vontade de Deus. A obediência motivada pelo amor também nos torna sensíveis à voz de Deus. Não obedecemos apenas a mandamentos escritos, mas aprendemos a ouvir o Espírito Santo em nosso dia a dia. Passamos a perguntar: Senhor, o que te agrada? Qual é a tua vontade para esta situação? Esse tipo de obediência aprofunda nossa comunhão com Deus e nos torna mais atentos à sua direção. Não vivemos mais de forma automática, mas de maneira consciente e dependente do Senhor. Outro aspecto importante é que a obediência como resposta de amor gera alegria. O salmista declarou que tinha prazer na lei do Senhor. Isso pode parecer estranho para muitos, mas quando o coração é transformado, aquilo que antes parecia pesado passa a ser fonte de alegria. Há uma satisfação profunda em saber que estamos agradando a Deus, caminhando segundo a sua vontade e vivendo de acordo com os valores do reino. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que estamos em comunhão com o Pai. Por fim, a obediência que nasce do amor glorifica a Deus e testemunha ao mundo. Quando as pessoas veem um cristão obedecendo a Deus com alegria, humildade e coerência, elas percebem que há algo diferente. A obediência deixa de ser apenas um ato pessoal e se torna um testemunho vivo do poder transformador do amor de Cristo. O mundo não precisa de mais regras, mas de exemplos de vidas transformadas pela graça. Portanto,
compreender que a obediência é uma resposta de amor e não uma obrigação. É fundamental para uma vida cristã saudável e frutífera. Quando amamos a Deus verdadeiramente, obedecer deixa de ser um peso e se torna uma expressão natural de nossa fé. É nesse lugar de amor, confiança e entrega que experimentamos a verdadeira transformação em Cristo. Jesus Cristo é o maior e mais perfeito exemplo de obediência que a humanidade já conheceu. Ao contemplarmos sua vida, percebemos que cada passo, cada palavra, cada atitude foram marcados por uma submissão total à vontade do Pai. Ele não viveu para agradar a si mesmo, nem para buscar reconhecimento humano, mas para cumprir plenamente o propósito de Deus. Essa obediência não foi superficial ou circunstancial, foi profunda, constante e custosa, revelando-nos o verdadeiro significado de obedecer por amor. Desde o início de seu ministério, Jesus deixou claro que sua missão estava alinhada com a vontade do Pai. Ele declarou que não fazia nada por si mesmo, mas apenas aquilo que via o Pai fazer. Isso demonstra uma vida completamente dependente de Deus, algo que desafia a nossa tendência natural de querer controlar tudo. A obediência de Jesus não era limitada a grandes momentos, mas se manifestava também nas pequenas decisões do dia a dia. Ele escolheu servir, amar, perdoar e ensinar mesmo. Quando isso o colocava em oposição às expectativas religiosas e sociais de seu tempo, a obediência de Cristo atingiu seu ponto mais profundo no Getsemane. Ali vemos claramente o custo emocional e espiritual da obediência. Jesus sabia o que estava por vir: dor, humilhação, sofrimento e morte. Em sua humanidade ele expressou angústia e tristeza profunda, chegando a suar gotas de sangue. No entanto, mesmo nesse momento extremo, ele escolheu dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa declaração revela que a obediência verdadeira não ignora o sofrimento, mas escolhe confiar em Deus acima dos próprios sentimentos e desejos. A cruz é a maior evidência da obediência de Jesus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso nos mostra que a obediência nem sempre nos livra do sofrimento, mas sempre nos conduz ao propósito de Deus. Por meio da obediência de Cristo, fomos reconciliados com Deus, libertos do pecado, e recebemos a vida eterna. Aquilo que parecia derrota tornou-se vitória, e o instrumento vergonha tornou-se símbolo de salvação. A obediência de Jesus não beneficiou apenas a ele, mas alcançou toda a humanidade. Ao observarmos Jesus, aprendemos que a obediência está profundamente ligada à confiança. Ele confiava plenamente no Pai, mesmo quando o caminho era doloroso. Essa confiança nos desafia a entregar nossas próprias vontades e planos a Deus. Muitas vezes, queremos obedecer apenas quando entendemos o resultado ou quando isso nos traz vantagens imediatas. Jesus, porém, obedeceu sem reservas, mostrando que a obediência verdadeira não depende de garantias visíveis, mas de fé no caráter de Deus. A obediência de Cristo também nos ensina sobre humildade. Embora fosse Deus, ele se esvaziou, assumiu forma de servo e viveu entre os homens. Ele se submeteu à autoridade humana, às leis da época e até mesmo à injustiça sem perder sua identidade. Essa humildade confronta nosso orgulho e nossa resistência em obedecer. Muitas vezes a dificuldade em obedecer não está na ordem em si, mas no nosso desejo de manter controle e autonomia. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir e obedecer. Além disso, a obediência de Jesus foi movida pelo amor. Ele obedeceu porque amava o Pai e porque amava a humanidade. Seu sacrifício não foi forçado, foi voluntário. Ele declarou que ninguém tirava a sua vida, mas que ele entregava espontaneamente. Isso revela que a obediência mais profunda nasce do amor sacrificial. Quando compreendemos o amor de Cristo, somos inspirados a obedecer não por obrigação, mas por gratidão e devoção. A vida de Jesus também nos ensina que a obediência não é passiva. Ele não foi obediente de forma silenciosa ou indiferente. Pelo contrário, ele confrontou o pecado, denunciou a hipocrisia, acolheu os marginalizados e viveu a verdade com coragem. Obedecer a Deus muitas vezes exigirá posicionamento firme e coragem para nadar contra a corrente. Jesus não buscou a aprovação humana, mas permaneceu fiel à vontade do Pai, mesmo quando isso custou popularidade e aceitação. Quando seguimos o exemplo de Jesus, entendemos que a obediência transforma não apenas nosso relacionamento com Deus,
mas também nossa maneira de viver no mundo. Somos chamados a refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes, escolhas e palavras. A obediência deixa de ser um conceito abstrato e se torna um estilo de vida. Passamos a viver de forma alinhada com os valores do reino, mesmo quando isso contraria a lógica do mundo. A obediência de Jesus também nos dá esperança. Se ele, em sua humanidade, enfrentou tentações, dores e desafios, e ainda assim permaneceu fiel, isso nos mostra que, pelo poder do Espírito Santo, também podemos obedecer. Não estamos sozinhos nessa caminhada. O mesmo Espírito que fortaleceu Jesus habita em nós e nos capacita a viver uma vida de obediência que glorifica a Deus. Por fim, contemplar a obediência de Cristo nos leva à adoração. Não podemos olhar para a cruz e permanecer indiferentes. Sua obediência nos constrange, nos chama ao arrependimento e nos convida a uma vida totalmente rendida a Deus. E seguir Jesus é seguir o caminho da obediência, um caminho que pode ser estreito e desafiador, mas que sempre conduz a vida, à ressurreição e à glória de Deus. A obediência a Deus tem um poder profundo de transformação interior, especialmente no que diz respeito ao nosso caráter e à maturidade da nossa fé. Quando escolhemos obedecer à palavra do Senhor, não estamos apenas cumprindo mandamentos externos, mas permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós de forma contínua e profunda. Esse processo de transformação não acontece de um dia para o outro, é uma jornada diária em que, pouco a pouco, somos moldados à imagem de Cristo. No início da caminhada cristã, muitas vezes obedecemos de forma mais consciente e esforçada, quase como um exercício de disciplina espiritual. Com o tempo, à medida que permanecemos fiéis à palavra, a obediência começa a se tornar parte natural de quem somos. Aquilo que antes exigia grande esforço passa a fluir com mais naturalidade, porque nosso coração está sendo alinhado com o coração de Deus. Esse é um sinal claro de amadurecimento espiritual. A obediência confronta diretamente áreas do nosso caráter que precisam ser transformadas. Orgulho, egoísmo, impaciência, ira, inveja e falta de perdão são atitudes que entram em conflito com a vontade de Deus. Quando a palavra nos chama a perdoar, amar o próximo, servir com humildade e viver em santidade, somos colocados diante de escolhas reais. Cada escolha de obedecer é uma oportunidade para que essas áreas sejam tratadas. Mesmo quando falhamos, o arrependimento sincero e o retorno à obediência nos fazem crescer. A maturidade da fé não se mede apenas pelo tempo que alguém frequenta a igreja ou pelo conhecimento bíblico que possui, mas pela disposição de viver aquilo que se aprende. A obediência é o termômetro da fé madura. Uma fé que não se traduz em obediência permanece estagnada. Por outro lado, uma fé obediente cresce, se fortalece e se aprofunda. À medida que obedecemos, nossa confiança em Deus aumenta, porque começamos a experimentar sua fidelidade de forma prática. A obediência também nos ensina a depender de Deus. Muitas vezes, obedecer nos leva a situações que estão além da nossa capacidade humana. Nessas horas aprendemos a orar mais, a buscar mais a presença do Senhor e a confiar que Ele nos sustentará. Essa dependência gera uma fé mais sólida e menos baseada em circunstâncias. Passamos a confiar em Deus não apenas quando tudo vai bem, mas também nos momentos de incerteza e dificuldade. Outro aspecto importante da transformação do caráter por meio da obediência é o desenvolvimento da humildade. Quando reconhecemos que a vontade de Deus é superior à nossa, aprendemos a nos submeter com mansidão. A humildade nos permite ouvir conselhos, aceitar correções e reconhecer nossas limitações. Uma pessoa obediente é alguém ensinável, disposta a crescer e a mudar. Esse espírito humilde abre espaço para a ação do Espírito Santo de maneira ainda mais profunda. A obediência também fortalece nossa integridade. Vivemos em um mundo onde compromissos são facilmente quebrados e a verdade muitas vezes é relativizada. Obedecer a Deus nos chama a viver com coerência entre o que cremos e o que praticamos. Essa integridade gera confiança, tanto no relacionamento com Deus quanto nos relacionamentos com as pessoas. Uma vida íntegra é um testemunho silencioso, porém poderoso, do Evangelho. À medida que o caráter é transformado, nossos relacionamentos também são impactados. A obediência nos ensina a amar de forma prática,
a exercer paciência, a ouvir mais e a responder com graça. Passamos a lidar melhor com conflitos, não buscando vencer discussões, mas preservar a paz. A maturidade espiritual se reflete na maneira como tratamos o próximo, especialmente nos momentos de tensão e desacordo. A obediência também nos ajuda a desenvolver perseverança. Nem sempre veremos resultados imediatos ao obedecer. Haverá momentos em que parecerá que fazer a coisa certa não está trazendo frutos visíveis. No entanto, a fé madura entende que Deus trabalha no tempo certo. Aprendemos a permanecer firmes, mesmo quando não entendemos tudo. Essa perseverança fortalece nossa fé e nos prepara para responsabilidades maiores no reino de Deus. Com o tempo, a obediência nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Passamos a discernir melhor sua direção e a reconhecer quando algo não está alinhado com sua vontade. Essa sensibilidade espiritual é fruto de uma vida disciplinada na obediência. Quanto mais obedecemos, mais clara se torna a voz do Senhor em nosso coração. Isso nos ajuda a tomar decisões sábias e alinhadas com os propósitos divinos. A transformação do caráter por meio da obediência também nos conduz a uma fé mais equilibrada. Deixamos de ser movidos apenas por emoções e passamos a viver com convicções firmes. Nossa fé não depende apenas de sentimentos ou circunstâncias favoráveis, mas está enraizada na verdade da palavra. Essa estabilidade espiritual nos permite enfrentar crises com esperança e confiança em Deus. Por fim, a obediência nos leva a refletir o caráter de Cristo de forma visível. À medida que somos transformados, nossas atitudes, palavras e reações passam a revelar o amor, a graça e a verdade de Jesus. Essa é a maior evidência de uma fé madura. A obediência não apenas nos aproxima de Deus, mas nos torna instrumentos de transformação no mundo. É nesse processo contínuo de obedecer, crescer e amadurecer que experimentamos a verdadeira transformação da vida em Cristo. A obediência a Deus também traz consigo uma dimensão profunda de proteção espiritual e direção segura para a vida. Em um mundo cheio de incertezas, escolhas confusas e caminhos aparentemente atraentes, a vontade de Deus se apresenta como um guia confiável. Quando escolhemos obedecer, não estamos apenas fazendo o que é certo diante de Deus, mas também nos posicionando em um lugar de cuidado, onde Ele nos guarda de muitos sofrimentos desnecessários. Deus, em sua sabedoria infinita, conhece o fim desde o começo. Ele vê consequências que muitas vezes não conseguimos enxergar. Por isso, seus mandamentos não são limitações arbitrárias, mas expressões do seu amor e do seu cuidado. Assim como sinais de trânsito existem para proteger vidas e evitar acidentes, a palavra de Deus nos orienta para evitar caminhos que podem nos ferir espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. A obediência, nesse sentido, funciona como um escudo que nos livra de muitas armadilhas. Muitas dores e frustrações na vida surgem de decisões tomadas sem consultar a Deus ou em desobediência à sua vontade. Quando seguimos apenas nossos impulsos, emoções ou desejos momentâneos, corremos o risco de colher consequências dolorosas. A obediência nos ajuda a pausar, refletir e buscar a direção do Senhor antes de agir. Esse hábito de depender de Deus nos conduz a escolhas mais sábias e alinhadas com seu propósito. A proteção espiritual não significa a ausência de lutas ou dificuldades. Obedecer a Deus não nos isenta de enfrentar desafios, mas nos garante que não caminhamos sozinhos. Quando estamos no centro da vontade de Deus, mesmo em meio às tempestades, experimentamos sua presença, sua paz e sua sustentação. Há uma segurança interior que vem de saber que estamos onde Deus deseja que estejamos, mesmo quando o caminho é estreito. A obediência também nos protege do engano espiritual. Vivemos em uma época em que muitas vozes competem pela nossa atenção, oferecendo atalhos, promessas vazias e falsas verdades. A palavra de Deus nos alerta sobre a necessidade de discernimento. Quando obedecemos às Escrituras, somos guardados contra doutrinas distorcidas e influências que podem nos afastar da verdade. A obediência nos mantém firmes no fundamento sólido da fé. Além disso, a obediência nos ensina a reconhecer a direção de Deus nas decisões do dia a dia. Não se trata apenas de grandes escolhas, como carreira ou casamento,
mas também das pequenas decisões que moldam nossa rotina. Ao buscarmos a vontade de Deus em oração e obedecermos a sua palavra, desenvolvemos sensibilidade espiritual para perceber quando Ele nos direciona a avançar ou a esperar. Essa direção traz clareza e evita muitos erros precipitados. A obediência também nos livra da ansiedade excessiva. Quando confiamos em Deus e seguimos sua direção, descansamos na certeza de que Ele está no controle. Muitas preocupações surgem da tentativa de controlar tudo sozinhos. A obediência nos ensina a entregar nossos caminhos ao Senhor, reconhecendo que Ele cuida de nós. Esse descanso não é passividade, mas confiança ativa em um Deus fiel. Outro aspecto importante da proteção espiritual é o alinhamento com o propósito de Deus. Quando obedecemos, caminhamos dentro dos limites do plano divino para nossas vidas. Fora desse alinhamento, ficamos mais vulneráveis a frustrações, confusão e desgaste espiritual. A obediência nos mantém conectados ao propósito, mesmo quando não entendemos todos os detalhes do percurso. Deus revela cada etapa no tempo certo, à medida que seguimos fielmente sua direção. A obediência também fortalece nossa resistência espiritual. Ao escolher obedecer repetidamente, desenvolvemos disciplina e firmeza contra o pecado e as tentações. Não se trata de força própria, mas da graça de Deus que nos capacita. Quanto mais obedecemos, mais forte se torna nossa capacidade de dizer não ao que nos afasta de Deus e sim ao que nos aproxima dele. Essa resistência é uma forma clara de proteção espiritual. A direção segura, que vem da obediência, também se manifesta na forma como lidamos com crises. Quando enfrentamos momentos difíceis, saber que estamos andando em obediência nos dá paz e confiança para perseverar. Mesmo que a situação seja desafiadora, não somos dominados pelo desespero. Confiamos que Deus está usando todas as coisas para cumprir seu propósito em nós. Essa perspectiva nos ajuda a enfrentar as lutas com fé e esperança. A obediência ainda nos protege de decisões baseadas apenas em emoções passageiras. Muitas escolhas erradas são feitas em momentos de raiva, medo ou impulsividade. A palavra de Deus nos chama à sabedoria, à paciência e ao domínio próprio. Quando obedecemos, aprendemos a esperar no Senhor e a agir no tempo certo. Isso evita arrependimentos e consequências dolorosas. Por fim, a obediência nos mantém sob a cobertura espiritual de Deus. Não se trata de uma proteção mística ou automática, mas de um relacionamento vivo com o Senhor, onde caminhamos em comunhão com Ele. Essa comunhão fortalece nossa fé, nos dá discernimento e nos sustenta em todas as áreas da vida. A obediência nos coloca em um lugar de intimidade com Deus, onde sua voz é mais clara e sua direção é mais segura. Assim, a obediência não apenas honra a Deus, mas também nos guarda. Ela nos conduz por caminhos seguros, mesmo em um mundo cheio de incertezas. Ao escolher obedecer, experimentamos a fidelidade de Deus como nosso guia e protetor, confiantes de que Ele nos leva sempre pelo melhor caminho. A obediência a Deus também é um canal por meio do qual muitas bênçãos espirituais são liberadas em nossa vida, especialmente aquelas que não podem ser medidas por bens materiais ou conquistas visíveis. Quando falamos das bênçãos que acompanham a obediência, falamos de paz interior, alegria, verdadeira comunhão profunda com Deus e crescimento espiritual constante. Essas bênçãos sustentam a vida cristã e dão sentido à nossa caminhada, independentemente das circunstâncias externas. Uma das maiores bênçãos da obediência é a paz que excede todo entendimento. Essa paz não depende de ausência de problemas, mas da certeza de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando obedecemos, nosso coração descansa, porque sabemos que fizemos o que era correto diante do Senhor. Mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, essa paz permanece como uma âncora para a alma. Ela nos guarda da culpa, do arrependimento e da inquietação que acompanham escolhas feitas fora da vontade de Deus. A alegria que nasce da obediência
É diferente da alegria passageira oferecida pelo mundo. Não é uma alegria superficial, baseada em prazeres momentâneos, mas uma alegria profunda e duradoura, que brota da comunhão com Deus. Jesus ensinou que sua alegria estaria em nós quando guardássemos seus mandamentos. Essa alegria nos fortalece nos dias difíceis e nos dá motivação para continuar firmes, mesmo quando a caminhada é desafiadora. A obediência também aprofunda nossa comunhão com Deus. À medida que obedecemos, nossa intimidade com o Senhor cresce. Passamos a experimentar sua presença de forma mais constante e real. A oração deixa de ser apenas um ritual e se torna um diálogo vivo. A leitura da palavra ganha novo significado, porque não apenas ouvimos, mas colocamos em prática aquilo que Deus nos fala. Essa comunhão gera sensibilidade espiritual e fortalece nosso relacionamento com o Pai. Outra bênção da obediência é o crescimento espiritual. Quando obedecemos, avançamos em nossa jornada de fé. Cada passo de obediência nos leva a um novo nível de maturidade. Aprendemos lições que só podem ser compreendidas na prática. A fé deixa de ser apenas teórica e se torna vivencial. Esse crescimento nos capacita a enfrentar desafios maiores e a assumir responsabilidades mais profundas no reino de Deus. A obediência também traz clareza espiritual. Muitas vezes a confusão espiritual surge quando estamos vivendo em áreas de desobediência. Quando escolhemos obedecer, nossa mente e nosso coração se alinham com a verdade de Deus. Passamos a discernir melhor sua vontade e a entender com mais clareza os passos que devemos dar. Essa clareza nos ajuda a tomar decisões sábias e a evitar caminhos que nos afastam do propósito divino. Além disso, a obediência libera a bênção de uma consciência limpa. Não há nada mais pesado do que viver com a consciência acusando constantemente. Quando obedecemos, vivemos com transparência diante de Deus e das pessoas. Mesmo quando erramos, o arrependimento nos conduz de volta ao caminho da obediência, restaurando nossa paz interior. Uma consciência em paz nos permite viver com leveza e liberdade espiritual. A obediência também fortalece nossa confiança em Deus. À medida que vemos como Ele age em resposta à obediência, nossa fé se torna mais firme. Começamos a perceber que Deus é fiel às suas promessas e que seus caminhos são melhores do que os nossos. Essa confiança nos encoraja a obedecer ainda mais, criando um ciclo saudável de fé, obediência e crescimento espiritual. Outra bênção importante é o testemunho que uma vida obediente gera. Quando vivemos em obediência, nossa vida se torna um exemplo vivo do poder transformador de Deus. As pessoas ao nosso redor percebem a diferença em nossas atitudes, reações e valores. Muitas vezes esse testemunho fala mais alto do que palavras. A obediência silenciosa pode abrir portas para que outros conheçam a Cristo. A obediência também nos prepara para receber mais de Deus. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco também será no muito. À medida que obedecemos nas pequenas coisas, Deus nos confia responsabilidades maiores. Isso não significa apenas posições ou tarefas, mas uma profundidade maior de relacionamento com Ele. A obediência amplia a nossa capacidade espiritual e nos torna vasos preparados para a sua obra. Por fim, a obediência nos conduz a uma vida equilibrada e frutífera. Ela nos ajuda a manter prioridades corretas, a valorizar o que realmente importa e a viver de acordo com os princípios do reino. Essa vida frutífera glorifica a Deus e nos traz satisfação profunda. Não se trata de uma vida perfeita, mas de uma vida alinhada com a vontade divina. Sim, as bênçãos da obediência vão muito além do que podemos ver ou tocar. Elas alcançam o coração, a mente e o espírito. Ao escolher obedecer, experimentamos uma vida cheia de paz, alegria, comunhão e crescimento em Cristo, evidenciando que a verdadeira bênção está em andar segundo a vontade de Deus. A obediência também nos ajuda a compreender que ela é fruto da salvação e não um meio para alcançá-la. Essa verdade é essencial para uma fé equilibrada e saudável. Muitas pessoas vivem tentando obedecer para merecer o amor de Deus, como se a salvação fosse uma recompensa por bom comportamento. No entanto, o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras. A obediência surge como resposta natural
de um coração que já foi alcançado pelo amor redentor de Cristo. Quando entendemos que fomos salvos pela graça, a obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão de gratidão. Não obedecemos para provar nosso valor, mas porque já fomos aceitos em Cristo. Essa compreensão nos liberta da culpa constante e do medo de errar. Sabemos que nossa relação com Deus não é baseada em desempenho, mas em um relacionamento firmado no sacrifício de Jesus. A obediência então flui de um coração seguro no amor do Pai. A salvação em Cristo nos concede uma nova identidade. Já não somos escravos do pecado, mas filhos de Deus. Essa nova identidade muda completamente nossa motivação para obedecer. Não obedecemos como servos temerosos, mas como filhos amados que desejam honrar o Pai. Quando essa verdade se torna clara, a obediência passa a ser um privilégio e não uma obrigação pesada. Vivemos para agradar a Deus porque pertencemos a Ele. A obediência como fruto da salvação também nos ajuda a lidar com nossas falhas. Mesmo desejando obedecer, sabemos que ainda somos imperfeitos e sujeitos a erros. A diferença é que agora, quando falhamos, não fugimos de Deus, mas corremos para Ele. O arrependimento sincero nos restaura e nos reconduz ao caminho da obediência. Não vivemos mais sob condenação, mas sob a graça que nos ensina e nos fortalece para continuar. Essa perspectiva também nos protege do legalismo. O legalismo tenta reduzir a vida cristã a um conjunto de regras, esquecendo o relacionamento com Deus. Quando a obediência é desconectada da graça, ela se torna rígida, fria e sem vida. Porém, quando entendemos que obedecemos porque fomos salvos, nossa fé se torna viva e cheia de significado. A obediência passa a ser guiada pelo amor e não pelo medo de punição. A graça não anula a obediência, pelo contrário, ela a fortalece. O apóstolo Paulo deixou claro que a graça não nos dá licença para viver no pecado, mas nos capacita a viver uma nova vida. A obediência é a evidência dessa nova vida em Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá poder para vencer o pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Não é esforço humano isolado, mas ação divina em nosso interior. A obediência como fruto da salvação também transforma a nossa maneira de enxergar os mandamentos de Deus. Eles deixam de ser vistos como restrições e passam a ser compreendidos como orientações amorosas. Sabemos que Deus não nos pede nada com a intenção de nos prejudicar, mas de nos conduzir à vida plena. Essa confiança nasce da certeza de que Ele já demonstrou seu amor de forma definitiva na cruz. Outro aspecto importante é que essa obediência gera liberdade. Pode parecer contraditório, mas quanto mais obedecemos a Deus, mais livres nos tornamos. A verdadeira escravidão está no pecado, nos desejos desordenados e nas escolhas que nos afastam de Deus. A obediência nos liberta dessas correntes e nos conduz a uma vida alinhada com o propósito para o qual fomos criados. A graça nos salva e a obediência nos ensina a viver essa salvação no dia a dia. A obediência também nos ajuda a manter um coração grato. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem da graça de Deus, nosso desejo de obedecer cresce naturalmente. A gratidão nos impulsiona a viver de maneira que honre aquele que nos deu tudo. Essa gratidão se reflete em nossas atitudes, palavras e escolhas diárias. Obedecer se torna uma forma de adoração prática. Além disso, compreender que obedecemos porque fomos salvos nos livra da comparação com os outros. Não obedecemos para parecer mais espirituais ou superiores, mas para agradar a Deus. Cada pessoa está em um processo diferente de crescimento espiritual e a obediência respeita esse processo. Caminhamos com humildade, conscientes de que tudo o que somos é resultado da graça divina. Essa visão também nos encoraja a perseverar. Mesmo quando obedecer parece difícil, lembramos que Deus já nos deu tudo o que precisamos em Cristo. A salvação nos garante que não estamos sozinhos nessa caminhada. O Espírito Santo nos fortalece, nos consola e nos guia. A obediência, então, não depende apenas da nossa força, mas da presença constante de Deus em nós. A obediência como fruto da salvação também nos prepara para viver uma fé autêntica. Não vivemos apenas de aparências ou discursos religiosos, mas de uma transformação real que começa no coração e se manifesta na prática.
nossa vida passa a refletir o que cremos. Essa coerência fortalece nossa fé e glorifica a Deus. Por fim, entender que obedecemos porque fomos salvos nos conduz a uma vida de descanso espiritual. Sabemos que nossa aceitação diante de Deus não está em jogo a cada erro ou acerto. Estamos firmados em Cristo. A obediência flui desse descanso, dessa segurança, dessa certeza de que somos amados. É nesse lugar de graça que a obediência se torna verdadeira, sincera e transformadora. Assim, a obediência não é o caminho para conquistar a salvação, mas o fruto visível de uma vida que já foi alcançada por ela. Quando vivemos essa verdade, nossa caminhada com Deus se torna leve, profunda e cheia de significado, refletindo a obra transformadora de Cristo em nós. A obediência também nos ensina que ela é um caminho contínuo de rendição diária, no qual aprendemos a confiar em Deus mesmo quando não compreendemos plenamente seus planos. A vida cristã não é marcada por um único ato de obediência, mas por uma série de decisões diárias em que escolhemos dizer sim, vontade de Deus e não à nossa própria vontade. Esse processo contínuo molda a nossa caminhada e aprofunda nosso relacionamento com o Senhor. Em muitos momentos, obedecer exigirá que abramos mão de sonhos, expectativas e planos pessoais. Isso não significa que Deus não se importe com nossos desejos, mas que Ele conhece melhor do que nós o que realmente nos conduzirá à vida plena. A rendição diária nos desafia a confiar que os caminhos de Deus são mais altos e mais sábios do que os nossos. Quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender tudo, demonstramos fé no caráter de Deus e em seu amor constante. A obediência diária também nos ajuda a desenvolver sensibilidade espiritual. À medida que aprendemos a ouvir a voz de Deus, passamos a discernir sua direção nas pequenas e grandes decisões da vida. Essa sensibilidade não surge de forma automática, mas é cultivada por meio de uma vida de oração, leitura da palavra e prática da obediência. Quanto mais obedecemos, mais claros se tornam os direcionamentos do Senhor em nosso coração. Esse caminho de rendição também nos ensina a lidar com o tempo de Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas e soluções rápidas, mas a obediência nos chama a esperar. Esperar no Senhor não é passividade, mas confiança ativa. Aprendemos a permanecer fiéis, mesmo quando os resultados não aparecem rapidamente. Esse aprendizado fortalece nossa fé e nos prepara para receber aquilo que Deus deseja nos confiar no momento certo. A obediência diária também nos confronta com nossas prioridades. Ao escolher obedecer, somos convidados a reavaliar o que realmente ocupa o centro da nossa vida. Deus nos chama a colocá-lo em primeiro lugar, acima de trabalho, relacionamentos, posses ou reconhecimento. Essa reorganização de prioridades pode ser desafiadora, mas traz equilíbrio e propósito. Quando Deus ocupa o lugar central, todas as outras áreas da vida encontram seu devido lugar. Outro aspecto importante da obediência contínua é o aprendizado através das provações. Muitas vezes Deus usa situações difíceis para nos ensinar a obedecer de forma mais profunda. Nessas horas, somos convidados a confiar, mesmo quando não vemos saída. A obediência em meio às provações fortalece nosso caráter e revela a profundidade da nossa fé. Aprendemos que obedecer não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um coração totalmente entregue. A rendição diária também nos ajuda a viver com constância espiritual. Em vez de uma fé marcada por altos e baixos extremos, desenvolvemos uma caminhada estável e perseverante. A obediência diária cria disciplina espiritual, ajudando-nos a permanecer firmes mesmo quando emoções e sentimentos variam. Essa constância nos torna mais resilientes diante dos desafios e mais preparados para enfrentar tempos difíceis. A obediência também nos ensina a confiar na fidelidade de Deus ao longo do tempo. À medida que olhamos para trás e vemos como Ele nos guiou em cada passo, nossa confiança cresce. As experiências passadas de obediência se tornam testemunhos vivos da fidelidade divina. Essa memória espiritual nos fortalece nos momentos em que o futuro parece incerto. Outro fruto da obediência diária é a transformação progressiva do nosso coração. Pequenas decisões de obediência repetidas ao longo do tempo produzem grandes mudanças. Aquilo que antes nos dominava perde força
e novos desejos alinhados com a vontade de Deus passam a crescer em nós. Essa transformação não é forçada, mas fruto de um relacionamento contínuo com o Senhor. A obediência diária também impacta a nossa maneira de lidar com as pessoas. À medida que aprendemos a obedecer a Deus, somos chamados a amar, perdoar e servir de forma prática. Essas atitudes exigem escolhas diárias que nem sempre são fáceis. No entanto, ao obedecer, refletimos o caráter de Cristo em nossas relações. A obediência se torna visível no amor ao próximo, na paciência diante das falhas alheias e na disposição de servir sem buscar reconhecimento. A rendição contínua também nos livra da ilusão de autossuficiência. A obediência nos lembra constantemente de que dependemos de Deus em tudo. Essa dependência não é fraqueza, mas fonte de força. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. A obediência nos mantém conectados à fonte da verdadeira vida. A obediência diária também nos prepara para cumprir o propósito de Deus de forma mais plena. Cada passo de obediência nos conduz mais perto do chamado que Ele tem para nós. Mesmo quando não vemos claramente o quadro completo, sabemos que estamos caminhando na direção certa. Deus usa nossa fidelidade no presente para nos preparar para aquilo que Ele planejou para o futuro. Por fim, a obediência como um caminho contínuo de rendição nos conduz a uma vida marcada pela confiança, pela paz e pela esperança. Sabemos que não estamos caminhando sozinhos. Deus caminha conosco, guiando cada passo. A obediência diária não elimina os desafios, mas nos dá força para enfrentá-los com fé. É nesse caminhar constante, dia após dia, que nossa vida é verdadeiramente transformada em Cristo e o nome do Senhor é glorificado por meio de nós. A obediência também nos conduz a uma vida testemunho vivo diante do mundo, onde nossas escolhas diárias refletem de forma prática a transformação que Cristo operou em nós. Em um contexto onde muitos falam de fé apenas com palavras, a obediência se torna uma linguagem visível e poderosa. Ela demonstra que o Evangelho não é apenas uma filosofia, mas uma realidade que molda atitudes, valores e decisões concretas. Quando vivemos em obediência, nossa vida passa a comunicar algo que vai além do discurso religioso. As pessoas percebem coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Essa coerência gera credibilidade espiritual. Muitos corações são tocados não por grandes sermões, mas por vidas simples e fiéis, que refletem o caráter de Cristo. A obediência silenciosa, perseverante e sincera fala alto em um mundo cansado e hipocrisia. A obediência também nos chama a viver de maneira contracultural. Os valores do reino de Deus frequentemente entram em choque com os valores predominantes da sociedade. Enquanto o mundo incentiva o egoísmo, a autopromoção e o prazer acima de tudo, a obediência nos chama a viver em humildade, serviço e santidade. Escolher obedecer nesses contextos exige coragem, pois muitas vezes significa nadar contra a corrente e suportar incompreensão ou rejeição. Essa postura obediente fortalece nossa identidade em Cristo. Quando sabemos em quem cremos e a quem pertencemos, não precisamos moldar o nosso comportamento para agradar às expectativas do mundo. A obediência nos ancora na verdade e nos ajuda a permanecer firmes mesmo quando somos pressionados a negociar princípios. Essa firmeza não nasce da arrogância, mas da convicção de que a vontade de Deus é o melhor caminho. A obediência também nos ensina a lidar com o sofrimento de forma redentora. Em muitas situações, fazer a vontade de Deus pode nos levar a enfrentar perdas, injustiças ou perseguições. No entanto, a obediência nos dá uma perspectiva eterna. Sabemos que Deus usa até mesmo o sofrimento para cumprir seus propósitos. Essa compreensão nos impede de desistir da fé diante das dificuldades e nos ajuda a permanecer fiéis, confiando que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Além disso, a obediência nos capacita a amar de forma prática em um mundo marcado por divisões. Amar o próximo, perdoar quem nos fere, servir sem esperar reconhecimento e agir com misericórdia são expressões claras de obediência. Essas atitudes desafiam a lógica comum, mas revelam o coração de Cristo. Quando obedecemos nesses aspectos, nos tornamos instrumentos de reconciliação e paz. A obediência também nos prepara para influenciar gerações futuras. Nossas escolhas de hoje
impactam aqueles que caminham conosco e aqueles que virão depois de nós. Uma vida obediente deixa um legado espiritual. Filhos, familiares, amigos e membros da comunidade são influenciados por exemplos mais do que por palavras. Ao vivermos em obediência, ensinamos, mesmo sem perceber, o valor de confiar em Deus e permanecer fiel. Outro aspecto importante é que a obediência nos torna sensíveis às necessidades ao nosso redor. Quando caminhamos alinhados com a vontade de Deus, nosso coração se torna mais atento à dor do outro. Passamos a perceber oportunidades de servir, ajudar e encorajar. A obediência nos tira do centro e nos leva a olhar para o próximo com compaixão. Essa sensibilidade é uma marca clara de uma vida transformada por Cristo. A obediência também nos ajuda a administrar bem os recursos que Deus nos confia. Tempo, talentos, dons e oportunidades passam a ser vistos como instrumentos para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Vivemos com responsabilidade e gratidão, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Essa visão transforma a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro e com as responsabilidades diárias. Viver em obediência também nos ensina a permanecer fiéis no anonimato. Nem toda obediência será vista ou reconhecida pelos outros. Muitas vezes Deus nos chama a ser fiéis em áreas ocultas, onde ninguém está observando. Essa fidelidade silenciosa agrada profundamente ao Senhor. Ela revela um coração íntegro, que busca agradar a Deus e não aos homens. Essa obediência no secreto fortalece nossa comunhão com Deus e prepara o terreno para frutos duradouros. A obediência ainda nos guarda da superficialidade espiritual. Em vez de uma fé baseada apenas em emoções momentâneas, desenvolvemos uma fé sólida, sustentada por convicções profundas. Aprendemos a obedecer mesmo quando não sentimos vontade, confiando que Deus é digno da nossa fidelidade em todo o tempo. Essa maturidade espiritual nos torna mais estáveis e menos suscetíveis a desistir diante das dificuldades. Outro fruto da obediência é a esperança viva que carregamos. Sabemos que nossa vida não está limitada ao presente. A obediência nos mantém com os olhos fixos na eternidade. Vivemos conscientes de que cada escolha feita em fidelidade a Deus tem valor eterno. Essa esperança nos fortalece e nos dá ânimo para continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos. Por fim, a obediência nos conduz a uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. Não vivemos divididos entre o sagrado e o comum. Tudo o que fazemos, quando feito em obediência, se torna um ato de adoração. Trabalho, família, relacionamentos e decisões passam a refletir a presença de Deus em nós. Essa vida integrada revela ao mundo que Cristo realmente transforma aqueles que se rendem a Ele. Assim, a obediência não é apenas um princípio espiritual, mas um estilo de vida que impacta o mundo ao nosso redor. Ela nos transforma por dentro e, ao mesmo tempo, nos torna agentes de transformação onde quer que estejamos. Ao escolher obedecer, permitimos que a luz de Cristo brilhe através de nós, trazendo esperança, verdade e amor ao mundo que tanto precisa. A obediência, por fim, nos conduz a uma visão eterna da vida, onde aprendemos a viver não apenas para o presente, mas com os olhos voltados para aquilo que Deus está preparando além do que podemos ver agora. Quando caminhamos em obediência, nossa perspectiva muda. Passamos a compreender que cada escolha fiel, por menor que pareça, carrega um valor eterno. A vida deixa de ser apenas uma sequência de dias e passa a ser uma jornada com propósito, orientada pela esperança daquilo que Deus prometeu. Essa visão eterna nos ajuda a lidar com as frustrações e limitações do presente. Nem sempre veremos aqui os frutos completos da obediência e muitas vezes o caminho fiel parece mais difícil do que os atalhos oferecidos pelo mundo. No entanto, a obediência nos ensina a confiar que Deus é justo e que nada do que fazemos por amor a Ele é em vão. Mesmo quando nossos esforços parecem invisíveis, sabemos que o Senhor vê e recompensa no tempo certo. A obediência também nos ajuda a desenvolver um coração paciente. Vivemos em uma cultura marcada pela pressa e pela busca de resultados imediatos. A caminhada com Deus, porém, nos convida a aprender o valor do processo. Ao obedecer, mesmo sem ver respostas rápidas, aprendemos a esperar com fé. Essa espera não é vazia, mas cheia de confiança. Durante esse tempo,
Deus trabalha em nós, preparando o nosso caráter para sustentar aquilo que Ele deseja nos confiar. A perspectiva eterna que nasce da obediência também nos ajuda a redefinir o que consideramos sucesso. O mundo frequentemente mede sucesso por conquistas visíveis, reconhecimento e acumulação de bens. A obediência nos ensina que o verdadeiro sucesso está em ser fiel à vontade de Deus. Mesmo que nossa obediência não seja celebrada ou reconhecida pelos outros, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Essa redefinição traz liberdade, pois não vivemos mais reféns da aprovação humana. A obediência também nos ensina a viver com esperança firme. Sabemos que a história não termina aqui e que Deus está conduzindo todas as coisas para um fim glorioso. Essa esperança nos sustenta em meio às lutas, nos momentos de dor e nas situações em que não entendemos os caminhos de Deus. A obediência nos mantém firmes, lembrando-nos de que pertencemos a um reino que não pode ser abalado. Outro aspecto importante dessa visão eterna é a maneira como passamos a lidar com perdas e sacrifícios. Obedecer a Deus muitas vezes exige renúncia. Pode significar abrir mão de oportunidades, relacionamentos ou escolhas. Parecem atraentes, mas que não estão alinhadas com a vontade divina. A obediência nos dá forças para fazer essas renúncias, porque sabemos que nada do que entregamos a Deus é realmente perdido. Ele sempre restitui de formas que vão além do que podemos imaginar. A obediência também nos ajuda a manter o coração alinhado com os valores do reino de Deus. Em vez de viver guiados por medo, ambição ou egoísmo, passamos a viver orientados pelo amor, pela